Estamos de volta ao programa Contraponto, hoje entrevistando o vereador Jaime Schroeder, ele vereador eleito por Joinville, pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, né? Exato. A Aliança por uma Nova Joinville, de novo melhor, uma Joinville de novo melhor, com 4.013 votos. E a pergunta estava com o meu colega de bancada, jornalista Léo Sabá. É sobre a expulsão do partido, do PDT, do vice-prefeito Rodrigo Coelho, né? Como é que aconteceu isso? A partir de que momento que azedou a relação? Na verdade, a questão ela é até bem antiga, né? Logo após o segundo turno, já o comportamento do hoje vice-prefeito já destoava um pouquinho aí da composição partidária que o levou, inclusive, a ser indicado como candidato a vice-prefeito. Mas, de fato, no final do ano de 2013, né? Final do ano de 2013, ele mencionou alguma coisa como estaria se propondo a ser candidato no ano de 2014 a deputado pelo PSB, né? E isso gerou, né, uma discussão intrapartidária, e essa questão só foi sendo reforçada por ele em várias falas dele na imprensa, enfim. Aí o partido obviamente se reuniu, né, mediante, né, um histórico de falas do próprio vice-prefeito, e optou por fazer uma comissão de ética. Essa comissão de ética optou por uma punição, foi seguido todo o rito, né, dando a ele condição de, né, se defender, enfim, mas ele optou por deixar acontecer. Mas não é normal um candidato, um vice-prefeito postular uma condição de candidato a deputado estadual? Vocês não acham que estavam radicalizando demais? Desde que fosse pelo PDT, ele se propunha a ser candidato a deputado por um outro partido. Aí é infidelidade partidária. Então ele foi expulso do PDT por infidelidade partidária. Essa que é a verdade, né? E a partir desse momento o liberamos. Ele até hoje não optou por efetivamente se filiar a outro partido, mas fez abertamente campanha para um candidato do PSB, né? Fez até a nossa antiga sede partidária, que é um imóvel que pertence ao pai dele, foi durante a campanha do ano passado o comitê eleitoral, né, do candidato a deputado estadual eleito, né, pelo PSB. Então, isso configurou bem o envolvimento direto do vice-prefeito, né, com o PSB, e deixou claro os motivos, então, da nossa decisão de expulsá-lo do PDT. Vereador já foi presidente da Fundação Municipal 25 de Julho, e com olhar também para o passado, eu já encontrei tempos de mais glória da Fundação 25 de Julho na história de Joinville, com muito mais participação. Você visitava o horto lá na Fundação, tudo muito rico. E hoje eu sinto uma fundação avexada, né? Eu não sei se a impressão é equivocada minha ou é isso mesmo. Temos uma fundação que perdeu força. É verdade. Na verdade, essa situação, ela não é de hoje, não é nessa gestão, ela já vem de algum tempo. As fundações, elas existem, né, mas foram criadas principalmente por conta da autonomia que o gestor desse órgão tem de buscar convênios, buscar parcerias, até recursos em outras esferas de governo. E isso, claro, depende muito da situação política local em relação a das outras instâncias, da iniciativa do gestor, mas agora, ultimamente, também uma barreira legal, né? O governo federal, por exemplo, não faz mais convênio com a administração indireta dos municípios, né? Tem sempre que fazer através da administração direta, né, com a interveniência desses órgãos indiretos. Então, a Fundação, ela se ressente hoje de uma falta de recursos mesmo, né? Ela está anoréxica, né, para usar um termo aqui, né, faltando
faltando recursos para desempenhar plenamente aquelas funções que tradicionalmente lhe Trocando eram em miúdo, peculiares. ela está doente, então. Se ela está anoréxica. Mas tem tido lá o Valério, né, uma iniciativa muito boa de integrar os trabalhos da Fundação 25 de Julho com a SIDASC, com a IPAGRE, principalmente, né, que inclusive se instalaram ali ao lado, no antigo CDB, né, o Marcos deve lembrar bem, o antigo Centro de Desenvolvimento Biotecnológico. Aquelas instalações ali foram repassadas para o governo do estado, e os dois órgãos de agricultura do estado vieram então a ficar exatamente ao lado do órgão municipal. E o Valério tem tido essa felicidade de conseguir unir os interesses em comum aí das três entidades, e hoje lá tem até um condomínio, né, em que a escola agrícola, inclusive, se acrescenta a isso, e está bem interessante, assim, em termos de propostas conjuntas de trabalho, que está suprindo um pouco essa dificuldade inicial. Então, a criatividade está, vamos dizer assim, reencaminhando a Fundação 25 de Julho a cumprir efetivamente seu papel histórico, né? Essa é a linha que está sendo adotada hoje. Os resultados devem aparecer em breve. O Lucas tem perguntas aí já dos telespectadores, né, Lucas? Isso. Então, vereador, o senhor que é engenheiro agrônomo, eles estão querendo saber quais os maiores desafios ambientais para Joinville atualmente. Os maiores desafios ambientais para Joinville. Primeiro, e eu acho que o mais sério deles todos, é a segurança no fornecimento de água da cidade. Nós temos agora, essa segunda-feira, portanto amanhã, uma comissão, proposta nossa, uma comissão especial para discutir esse assunto na Câmara de Vereadores. Nossa constatação, numa continha de padeiro, pega o consumo médio, né, por pessoa. Mas o padeiro, ele dificilmente erra na conta. Mas fazendo uma continha de padeiro, né, o consumo médio por pessoas aqui em Joinville, e o número de litros de água armazenada nos reservatórios da cidade, nós temos água exatamente para um dia e meio. Se parar a ETA da Casan e a ETA do Cubatão e a ETA do Piraí, em um dia e meio não tem mais água para ninguém. Isso sem contar o consumo industrial, que aí dá só 6 horas de abastecimento para a cidade. Então, um risco muito sério que a gente corre. Inclusive, de contaminação de água, né? Vamos paralisar porque caiu um caminhão de produtos químicos na Serra Dona Francisca. Vereador, eu vou lhe interromper. Isso é um perigo. Eu vou lhe interromper. Então, esse eu tenho certeza, o mais sério problema ambiental que nós temos que enfrentar preventivamente. Toda semana, ou 2 até 3 vezes por semana, eu acompanho e vejo notas da Companhia Águas de Joinville anunciando, né, falta de água em determinada região da cidade. Em determinadas regiões. Né? Eu não vejo isso como uma normalidade, eu vejo como um problema muito sério. Né? Na sua opinião, o que está acontecendo? A rede está obsoleta? Isso. É isso? Na verdade, a rede de distribuição de água da cidade, ela em grande parte é uma rede antiga, né, dos tempos da Casan, e agora com os reservatórios novos, né, ela vem recebendo uma pressão que ela já não suporta mais. Então, vive estourando aqui, acolá, enfim, cada vez que acontece um rompimento desse, ficam bairros inteiros aí sem fornecimento de água durante um dia inteiro, às vezes até mais. 80% dos casos de interrupção de fornecimento na nossa cidade. Vereador, ainda dentro desse assunto sobre a água, nós sabemos, informações que chegam, é que o Grupo Schneider tem comprado boa parte das terras com nascentes de água. Isso significa que no futuro, de repente, vamos ficar um pouco à mercê do Grupo Schneider? Eu não creio, Marcos. Na verdade, eu Mas acho o senhor que sabe disso, né? Sim, e isso é fato. Isso é fato, não é folclore, não. É verdadeiro. Até porque quem detém os mananciais de água, né, Léo Sabala, detém o controle do mundo. Em princípio, vai ser isso no futuro. Quem passa sem água, né? Eu diria que num Estado democrático, mas a gente não teria muito que se preocupar com isso. Mas por que esse investimento em áreas que seriam intocáveis
né, por conta da nossa legislação ambiental. Eu acho que é também uma visão de futuro. Afinal de contas, água é um elemento estratégico para o desenvolvimento da cidade. Tá? E o desenvolvimento, inclusive, industrial. A cidade de Joinville só vai continuar a crescer, a se desenvolver economicamente, inclusive, se tiver água para fornecer para a indústria e para a população. Então, a manutenção desses mananciais, ela é estratégica. O nosso fornecimento de água, ele é, para usar um termo aqui da informática, ele é online. Enquanto tiver água no rio, tem água nas torneiras. Se por um dano causado aos mananciais, ou uma mudança climática mais séria, que também não dá para descartar, não tiver água no rio, em 1 dia e meio a cidade fica sem água. Essa que é a verdade. Nós não temos uma cantareira, um reservatório gigante de água bruta para escapar aí de 20 dias, 30 dias, 40 dias de estiagem. Volume morto e tudo. Com direito a volume morto. Né? Nós não temos isso. Então, é muito séria essa questão. E quando alguém resolve comprar uma área grande de mananciais, sabendo que não vai poder mexer, se eu quisesse assim um pouquinho teórico da conspiração, quando muito ele está de olho em eventuais ganhos do chamado pagamento por serviços ambientais, que é uma estratégia de preservação muito usada hoje em dia. Mas, em geral, ele é voltado para pequenos proprietários rurais, gente que troca a área de lavoura por floresta. Quando tem a floresta, então ele vai receber lá um salário mínimo ou algo que o valha, para ajudar economicamente aquele proprietário de terras, que em geral é agricultor, morador tradicional, enfim, esse tipo de mecanismo ele não estaria voltado para grandes proprietários de terra. Mas, enfim, se for para pensar que há um lucro direto, talvez nisso, mas o mais provável é que ele pense exatamente no elemento estratégico água, para o desenvolvimento da nossa cidade. Esse é um problema ambiental, mas você citou, iria citar outro, né? Na verdade, como eu disse, esse, na minha opinião, é o mais sério, o mais urgente, o que nós devemos discutir. Nós temos aí que também falar do saneamento. Nossa poluição da descarga nossa de cada dia, ela é algo que nos traz problemas ao longo prazo, e vergonha imediata. O Rio Cachoeira, no centro, na verdade, nós Baía transformamos a Baía da Babitonga na latrina de Joinville. Exato. Com um potencial turístico fantástico, com a possibilidade de desenvolver ali um atrativo turístico, uma das baías mais bonitas que nós temos no país, mas que, infelizmente, Joinville hoje, por falta de saneamento, tem poluído, principalmente com dejetos sanitários, em que pese temos todos um passivo ali de uma lama de resíduos industriais, que é o grande medo no caso de uma abertura do canal do Linguado, que é outro assunto atualmente meio esquecido, mas que volta e meia alguém lembra, o canal do Linguado. Se abrir o canal do Linguado, uma das situações que obviamente vão acontecer é a remobilização de toda aquela lama que está assentada no fundo da Baía e que tem lá metais pesados, tem lá uma poluição industrial que é um passivo antigo, da época em que as indústrias não eram obrigadas a ter esses cuidados ambientais que tem hoje. Vereadora, observando as duas respostas e as suas duas preocupações em relação ao meio ambiente, é que novamente eu volto à tona, Léo, me perdoe, como é que alguém deseja apequenar, esse seria o termo, a Fundação do Meio Ambiente, quando nós precisaríamos urgentemente ampliar as suas forças, e principalmente seu poderio de fiscalização. Acrescente-se a essas duas questões aqui, a questão também do resíduo sólido. O resíduo sólido é outra questão que é séria e que cabe ao Executivo Municipal hoje gerenciar isso, até sob pena de não receber repasses federais, se descuidar desse assunto, saneamento de uma maneira ampla, resíduos sólidos, água, esgoto, que é a política nacional de saneamento que obriga. O senhor falou há pouco aí em teoria da conspiração, Eu queria que o senhor me falasse sobre o caso do vereador Maicon César,
O que realmente está acontecendo nisso aí? Há alguma tendência de teoria de conspiração nisso aí? Viu, Léo? Até porque foi o vereador que leu todo o relatório. Exatamente. Todo o relatório da denúncia, no caso, processo, né? Aliás, não só um, né? Já são dois. Eu queria a sua Muitas opinião, partes. né, daquilo tudo que o senhor observou, que o senhor acompanhou, que o senhor está lá, no meio dos vereadores, né, e tem acesso a todos os documentos e tudo mais. Eu queria que o senhor me dissesse o que realmente está acontecendo aí. Eu, na verdade, avalio isso como um episódio muito ruim. Ruim não só para o Michael, que é o que está no foco dessa situação toda, mas eu avalio como ruim para... E longe eu querer defender o vereador. Se tiver culpa, tem que mais que pagar. Obviamente. Essa é também minha opinião. Né? Se comprovado, né? Inclusive mas que em dá segunda estranho, instância, nesse que ele errou, né? Aí já temos legislação para isso, né? Ele teria os direitos políticos cassados, seria então conduzido a... Correto, a sua opinião, vereador. A uma expulsão. Mas no momento, acho que há uma antecipação desse debate. Né? Não há um transitado em julgado. Nesse momento tem uma decisão de primeira instância desfavorável ao vereador, né? Mas ainda não há Não é o suficiente para caçar o vereador. Né? Exato, até porque ele ainda tem né, instâncias de defesa. Então, nós vivemos nesse momento na Câmara uma antecipação desse debate, né, o que gera para ele, Maicon, um desconforto, óbvio, né, mas para a Câmara de Vereadores... Um desgaste desnecessário. Desnecessário, porque enquanto nós estamos lá nos preocupando, né, com essa situação de caçar ou não o Maicon, eu acho que a gente perde tempo precioso. O senhor acha que para isso tem a ver com a LOT? Tem a ver com a Lei de Ordenamento Territorial, da qual o Maicon era o presidente da comissão? Na verdade, há um né? contexto que é importante que todos entendam, né? Nós tivemos uma eleição da atual mesa diretora da Câmara no mês de fevereiro, né? Aliás, no mês de dezembro, né? Com o mês de fevereiro reabrindo a discussão, eu poderia dizer até algumas feridas, né? Em que a presidência das principais comissões também foi tão disputada quanto a presidência da Câmara. Explica uma ferida, por exemplo. Nós tínhamos dois candidatos, basicamente, a presidir a Câmara. O vereador Rodrigo Facchini e o vereador Maurício Peicher. Né? O lado vencedor, todos conhecem, né? E o grupo que apoiou o vereador Maurício Peicher, né, no primeiro momento, estaria... teoricamente, vamos dizer assim, em desvantagem na composição das comissões permanentes da Câmara de Vereadores. Essas comissões são as que dão vida efetivamente à Câmara, fazem com que os debates aconteçam na Câmara de Vereadores, principalmente as grandes, né, como urbanismo, legislação, finanças, né? Mas aí poderíamos citar também saúde, até mesmo a de cidadania e participação popular, que tem ganhado aí algum protagonismo nas discussões da Câmara. A presidência dessas comissões dá o tom, né, do andamento dos projetos na Câmara de Vereadores. E o vereador Maicon acabou ajudando, vamos dizer assim, o grupo do vereador Maurício enfim, ter o controle dessas comissões maiores, mas, claro, né, em troca, ele foi guindado à condição de presidente da Comissão de Urbanismo. Claro que agora, com uma comissão processante contra ele, faz com que ele desfoque completamente. Ele continua presidente da comissão. Continua presidente, até porque não existe nesse momento impedimento para isso, né? Então, de qualquer maneira, isso tem que se resolver nos próximos meses, né, e em que pese agora a lote deve chegar exatamente para análise nesse mesmo período, né? Econômico, tem interesse territorial, empresarial. Na lote, com certeza. Na lote, com certeza. Vários interesses. É o que mexe efetivamente com a vida de cada um dos cidadãos joinvilenses. Quem é proprietário de alguma gleba de terra na cidade tem que ter interesse na lote, sim. Principalmente investidores, né? Claro, né? Porque a gente vê a nossa cidade, quase 40% dos imóveis da cidade estão vazios. E de que lado o senhor está na nisso verdade, aí, vereador? há uma especulação
né, Vereador, de que lado o nisso senhor tudo. está? Eu estou do lado do cidadão. Eu acho que a gente tem que fazer... O senhor está do lado da CIG? Até por laços de parentesco com o presidente da CIG? O presidente da CIG é meu cunhado, fato. Isso não tenho dificuldade nenhuma, né, de dizer o que me digo. Né? Mas eu tenho, sim, uma relação familiar, porém não de dependência direta. Né? Já discordamos, já concordamos. Mas o João Martinelli, a empresa dele doou para a sua campanha? Sim. Doou. Sim. Na primeira campanha. Meio que, na primeira campanha. Meio que obrigado a ajudar o empresariado, não? Não. Eu ajudo aqueles que, de fato, têm a contribuir para a cidade. Né? Como ajudo o trabalhador, ajudo o empresário, né? Porque não existe como desassociar algumas coisas. Essa questão ideológica, eu não radicalizo. Eu vejo a necessidade de fazer a mediação entre essas duas pontas. O senhor não é o representante da CIG? Não, em absoluto. Vereador, no último programa eu até conversei com o Patrício Décio sobre isso, que tinha alguns moradores preocupados com a lote que ia tirar investimento, ia tirar oportunidades de quem mora em bairros de periferia. Até onde isso afeta o cidadão que mora num bairro mais longe do centro, né? Na verdade, a gente precisa, talvez, mergulhar um pouquinho na própria lote, que é um assunto complexo. Acho que a gente poderia passar aqui algumas noites. É muito técnico, né? Discutindo. Isso afasta o cidadão comum dessa discussão, porque é muito técnico isso aí. Mas as audiências que o Executivo promoveu, né, tanto no final do ano passado quanto agora, até semana retrasada, o cidadão teve oportunidade de ir lá esclarecer, olha, o que vai acontecer na minha rua. Cada um teve, inclusive nessas últimas audiências, 1 hora para sentar com os técnicos do IPUJ e perguntar, olha, eu quero saber aqui, nesse pontinho aqui do mapa, o que vai poder, o que não vai poder. Isso foi realmente tentado dar a explicação que algumas pessoas gostariam de ter. Pena, claro, né, essa é a grande questão, é que as pessoas não vão em grande número para essas audiências, né? Vão aqueles mais interessados, mais engajados, né? E os interesses que eu digo aqui são de toda a ordem, viu, Marco? Há o interesse imobiliário do cidadão comum, mas há lá também o investidor, o dono de imobiliária, o empreendedor, enfim. Mas eu penso que essa legislação ela tem que ser avaliada com muito critério, mas que precisa de fato ser levada a termo, né? Nós não podemos mais postergar essa discussão, né? Ela precisa acontecer o quanto antes. Nós precisamos dessa lei para dar clareza aos rumos que a cidade quer para si, né? É a lei que projeta a cidade daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Então, e a quem interessa sentar muito em cima dessa lei e não tocar para frente isso aí? Eu não diria que se sentou em cima da lei, mas o rumo, né, das discussões está moroso, né? Tá moroso porque nós não aprendemos ainda a exercer cidadania plena. Num determinado momento se considerava que a discussão estava toda feita, com meia dúzia de audiências públicas, vamos tocar, vamos aprovar essa lei, depois a gente ajeita as abóboras no caminho. Alguns discordaram desse procedimento. Não, a gente quer discutir a posição de cada abóbora antes. E fizeram isso até às custas de processos judiciais, o que atravancou tudo. Atravancou tudo. Com certeza atravancou, mas eu não tiro a legitimidade disso. Não tiro. Eu acho que é o que aperfeiçoou. Tanto que o projeto que agora está sendo, vamos dizer assim, reformulado, né, a partir das audiências públicas e que vai chegar na Câmara, é sim diferente daquele que foi retirado da Câmara de Vereadores, né, quando da paralisação ali por conta da falta de legitimidade do Conselho da cidade anterior, né, a primeira formação do Conselho, que já tinha vencido o prazo daquele Conselho. O prefeito Carlito, à época, renovou o mandato dos conselheiros por canetaço, e na justiça um grupo conseguiu derrubar
essa decisão, e aí tudo que esse Conselho fez nas últimas reuniões, que basicamente levou o projeto a ser enviado para a Câmara, perdeu a validade. Então, aquele projeto foi retirado, e o projeto que vai para a Câmara de Vereadores agora, por aquilo que a gente tem visto e acompanhado, ele tem sim avanços em relação ao anterior. Então, por mais que tenha demorado, que tenha sido um tanto quanto truncada a situação, mas ela deu oportunidade de aperfeiçoamento do projeto. A sociedade ganha com isso. E o senhor acredita quanto tempo nós vamos ter até haver essa aprovação da lote? Eu não acredito na aprovação da lote antes do final do ano. Honestamente, eu não acredito. Eleitoral, isso não vai ser um complicador? É um risco sempre, mas se formos todos cientes da nossa responsabilidade, a gente tem que aprender a separar as duas coisas. Que tomara seja possível a aprovação da lei antes do período eleitoral propriamente dito começar, porque aí realmente a coisa fica um pouco desfocada. Mas eu não seria muito otimista em dizer que a gente consegue aprovar esse ano ainda. Não acredito que a discussão lá na Câmara seja tão abreviada que vá mesmo porque tem uns que puxam contra e outros a favor, né? De que esse processo todo se encaminhe rápido, né? Sim, tem a vontade, vamos dizer assim, daqueles que, obviamente, estão mais alinhados ao Executivo, de que a proposta do Executivo seja aprovada sem grandes discussões e principalmente sem grandes alterações. O senhor tem restrições à proposta do Executivo e quais são elas? Na verdade, nós temos algumas proposições a fazer ainda, né? Eu, por exemplo, gostaria... e vou efetivamente apresentar uma proposta de um corredor ecológico ligando aquele morro ali do Iririú à Serra Dona Francisca, no caso a nossa APA, né? E esse corredor seria através do leito do Rio do Braço. Isso é uma proposta, um setor especial, né, nos termos aí da lote, que eu gostaria de apresentar como proposta, né? Mas de uma maneira geral, o senhor concorda com a proposta do Executivo? De maneira geral, sim. Algumas questões mais pontuais que a gente vai procurar discutir, né? A polêmica toda, ela está voltada principalmente às faixas viárias, né? Aos que entendem que tem faixa viária demais. Outros que gostariam que novas faixas viárias fossem propostas num bairro X, Y, para, né, no caso aí, atender a interesses pontuais, locais, enfim. Né? Mas essa discussão também tem que ser feita de maneira técnica. A faixa viária, ela tem uma proposta, né? Vias largas, consolidadas, com infraestrutura colocada, com capacidade de receber uma demanda maior de ocupação e de serviços, enfim. Então, não dá para sair aleatoriamente projetando faixa viária, né, onde depois a gente vai ter problemas de mobilidade, problemas de atendimento efetivamente às necessidades de infraestrutura urbana. Muito bem, são 23 horas, ainda temos 1 hora de um bom bate-papo com muita informação. Estamos discutindo hoje sobre a LOT, que é a Lei de Ordenamento Territorial, e a importância dos nossos vereadores aqui na bancada para explicar com detalhes. E nós queremos que você encaminhe as perguntas para que a gente possa, na medida do possível, respondê-las, né? Afinal de contas, informação é extremamente importante para o crescimento da nossa cidade. Daqui a pouquinho nós já voltamos.